Então, pessoal, aqui é o IHNC e eu estou aqui hoje mais uma vez para determinar quais são os melhores e os piores jogos de uma série de jogos. E dessa vez estamos aqui com Street Fighter. Street Fighter eu jogo desde que eu era pequeno. Não joguei todos com a mesma frequência, pelo mesmo tanto de tempo do que outros. Alguns eu joguei bem mais, alguns joguei bem menos, mas no geral eu posso dizer que eu joguei bastante Street Fighter ao longo da minha vida. E eu estou aqui para determinar quais são os meus favoritos e quais são os que eu gosto menos. Dessa vez eu sinto que vai ser bem mais difícil do que com Tekken Go Fighters, porque eu não tenho nenhum em mente que seja horrível igual. Tinha alguns Tekken Go Fighters específicos que eu não gostava tanto. Eu acho que todos os Street Fighter tem pelo menos algum, como eu posso dizer, algo que salva o jogo. Nenhum deles é um jogo completamente mal acabado, horrível, mal feito. Então vai ser um pouquinho mais difícil de determinar a separação de quais são os jogos melhores e os piores. Não há uma clareza que a gente possa ver assim, nossa, esse Street Fighter é injogável. Eu acho que todos são, no mínimo, bons, digamos assim. Eu botei ali categorias lendário, ótimo, muito bom, bacaninha e Chorumi. E botei ali uma última categoria, né, não sei, por acaso eu não consigo decidir com um determinado jogo. Mas de qualquer forma, vamos começar aqui logo. Bom, vou tentar seguir a ordem que eles colocaram aqui. Não sei se seria melhor seguir a ordem de lançamento dos jogos. Tá, vamos. Eu acho que eu vou. Não vou tentar ser super preciso com a ordem cronológica, mas vou tentar seguir um pouco. Começando aqui pelo Street Fighter original. Acho que podemos com segurança botar aqui na categoria Showrubi. A propósito, se algum de vocês se vocês quiserem assistir este vídeo como um podcast, ouvindo apenas o áudio, eu vou tentar falar aqui bem qual jogo eu tô pondo em qual categoria. Mas isso fica a critério de vocês, assistir o vídeo ou só ouvir. Ok, continuando aqui, o Street Fighter original, né, como ele era o primeiro, estavam decidindo como seria o jogo. Eles não tinham muita coisa com o que comparar, eles estavam descobrindo ainda do que que iria se tratar, né, a série. Então é perdoável que esse jogo tenha erros, que seja meio mal programado em alguns aspectos, que os personagens sejam meio feios, mas comparado com os jogos da época, o jogo é muito bonito, sim, graficamente. E pra época é impressionante, com certeza. Os personagens terem 6 botões, né? Fraco, médio, forte, socos e chutes. E tem ainda golpes especiais. Pro ano que saiu é quase inacreditável esse jogo. Mas de qualquer forma, comparado com os outros, acho que posso deixar ele aqui, né? Na categoria Chorumi, o Street Fighter 1, o original. Ok, agora indo para o 2. Pela reputação dele, eu colocaria em lendário, obviamente, né? Que esse foi o jogo que mudou a história dos jogos. Mas eu posso pôr ele em muito bom. Pessoalmente, eu não gosto tanto de jogar essa versão. Das dos Street Fighter 2, eu gosto mais da última que saiu, que foi o Turbo Edition, o Super Street Fighter 2 Turbo. Ele, quando chegar nele eu falo, mas o 2 original, ele é muito bom, com certeza. Ainda considerando o quão antigo, quão clássico, né, o jogo ele ainda é bem sólido de se jogar. Tem gente que o favorito é a primeira versão do 2, não é o meu caso, mas eu não acho, tipo, horrível de jogar. Mesmo tendo tanto tempo desde que o jogo saiu, eu acho que ele envelheceu bem, principalmente comparado com outros jogos da época. Mas ele trouxe 8 personagens eternos que não podem faltar nos Street Fighters. Personagens que são lembrados até hoje, até por pessoas que não são muito ligadas em videogame. Conhecem bem o Street Fighter 2, tanto os 8 personagens quanto os 4 chefes que esse jogo trouxe. Foi um jogo que simplesmente revolucionou todos os jogos, não só de luta como videogames no geral. E vou tentar não ficar me repetindo muito, mas de qualquer forma o Street Fighter 2 fica aqui na categoria muito bom. Um jogo muito, muito bom mesmo. Agora eu não lembro se o próximo seria o 2 Turbo ou Hyper Fighting. Vou pôr
Eu não sou muito familiar com eles, mas eu vou pôr na mesma categoria o 2 Turbo. E o Hyper Fighting talvez eu ponha em ótimo, porque ele eu sei que é o que tem os 12 personagens jogáveis. Não lembro exatamente a ordem de lançamento de cada um, de cabeça, mas acho que eu vou deixar o 2 Turbo em muito bom também. E o 2 Hyper Fighting no ótimo. Só pela adição de personagens extras e de algumas mudanças. De qualquer forma, se tivesse o Rainbow Edition, ele iria imediatamente para o lendário, mas como não tem, né? Fazer o quê? Temos então aqui para continuar nossa listinha aqui, nossa tier list, como gostam de falar. O New Challengers, que é o Street Fighter 2 que trouxe mais 4 personagens. Eu vou deixar ele provavelmente em ótimo. Tem muita gente que o favorito é bem discutido, sabe? Qual é o melhor Street Fighter 2. Porque tecnicamente o último que saiu era pra ser o melhor, né? Mas tem gente que prefere o ritmo um pouquinho mais lento do que o Turbo. Mesmo o Turbo dando pra escolher as velocidades do jogo, o Super Turbo. Tem gente que simplesmente prefere o jeito de jogar do Hyper Fighting e do 2 original. Eu entendo isso. Mas do ponto de vista de um jogo com conteúdo, era pra ser meio óbvio que, né, com 16 personagens, o jogo com mais conteúdo é o melhor. Mas vai do gosto de cada um. Tá ignorando aqui um pouco o New Challengers e indo direto pro Super Turbo, que é o que tem os 16 personagens mais o personagem secreto, que é o Akuma, que foi a última versão oficial que saiu do Street Fighter 2 na época. Ele vai com certeza pro lendário, que é um jogo que eu jogo até hoje. Gosto bastante de jogar, sempre que eu jogo eu me divirto. Muito bom de jogar com o pessoal. É um jogo da zoeira, que se você levar muito a sério, você vai acabar se estressando, porque tem, digamos assim, certas roubalheiras. Os agarrões são insanos nesses Street Fighter 2 originais. É um jogo bem máquina, bem arcadezão pra se divertir com a galera. Apesar de ser um pouquinho difícil pros padrões de hoje em dia, né? Ele é simples, ele é lindo em sua simplicidade, esse Street Fighter. Imagina que pra quem cresceu jogando jogos de luta mais modernos, tem um pouco de dificuldade de fazer os comandos dos mais antigos. E até hoje, quando eu rejogo eles, eu sinto que é mais difícil mesmo um pouco de fazer. Mas de qualquer forma, não deixa de ser divertido o jogo. É muito bem disputado ele até nos dias de hoje em competições tipo a EVO, Combo Breaker, CEO, entre outras. Eu gosto bastante de assistir ele quando tem qualquer torneiozinho de Street Fighter 2. Qualquer versão que seja, eu gosto de assistir, porque é sempre divertido, sempre acontece alguma coisa inusitada. E é um jogo que tem muito espaço para descoberta, para loucuras. Ele tem um fator interessante, né, do dano no seu... É um pouco aleatório, no sentido de que tem um dano mínimo e um dano máximo que cada golpe pode ter. Fora o fator, né, da tontura, né, que você nunca sabe ao certo quando que o personagem vai ficar tonto. Só quem é muito expert no jogo sabe exatamente qual combo vai tontear ou não o personagem. Mas enfim, esses foram os Street Fighter 2. Acho que talvez essa seja um pouco previsível, essa tier list, mas... Eu não quis deixar passar a oportunidade de falar um pouquinho de Street Fighter. Agora, seguindo pra série Alpha, que muita gente esquece. Já vi tanto vídeo de gente falando, relembrando Street Fighter e indo do 2 direto pro 3, como se o Alpha não existisse mais. O Alpha é um jogo incrível. A série Alpha ou Zero, né, dependendo da versão, se é japonesa ou americana. Eu gosto bastante do estilo visual da série Alpha. Bem anos 90, bem anime clássico, que eu gosto bastante. Tem um charme irresistível esse estilo do Alpha, então bora lá. O Alpha 1, o Alpha original, eu vou botar em bacaninha aqui na categoria, porque ele é legal. O melhor ponto dele pra mim é o visual, basicamente. Mas fora o visual, ele não é tão diferente. Pelo menos eu não acho tão diferente dos Street Fighter 2. Ele provavelmente é até um pouco mais lento do que o Super Turbo. Ele tem menos personagens, né? Não tem os 8 clássicos. Não tem alguns deles. E com certeza não tem, né? Os extras que saíram depois, os chefes. Se não me engano, tem o Sagat apenas dos chefes nesse primeiro Alpha. Mas ele é legal de jogar de qualquer forma. Até hoje ele é bacaninha. Como eu botei aqui na categoria. Nada muito de errado com ele. Só acho que os dois seguintes são melhores, simplesmente assim.
Tá, seguindo aqui para o Street Fighter Alpha 2, ele... Pra muita gente ele iria pro lendário, mas como eu não sou muito competitivo, nem muito de... não sou muito ligado nos Street Fighters Alphas competitivos, eu vou botar ele em ótimo simplesmente por ter menos personagens, basicamente. Mas ele, uma coisa que ele tem de legal são alguns dos estágios. Isso acontece bastante de as versões... por exemplo, o Alpha 2 tem algumas fases mais legais do que o Alpha 3. Eu queria que eles conseguissem reaproveitar, né, as fases, os estágios de um pro outro. E só acrescentassem a mais ao invés de substituir. Mas de qualquer forma eu acho que eu vou deixar... Pela qualidade do gameplay, talvez eu botasse em lendário, mas simplesmente por ter menos conteúdo, eu vou deixar ele em ótimo. Que não deixa de ser um bom lugar pro jogo. Ótimo quer dizer que é um excelente jogo que merece ser jogado e relembrado. Não leve a mal, ele não está na categoria lendário. Mas continuando aqui, vamos para o Alpha 3, que definitivamente pra mim vai pro lendário aqui. Isso sem nem considerar, né, a versão de PlayStation 1, que apesar dela ter algumas coisas a menos, como menos frames de animação, nos sprites serem um pouco mais simplificados em alguns quesitos, ela compensa em conteúdo e em diversão. Na versão de PlayStation 1 tem personagens a mais, tem muitos modos a mais. Inclusive foi a versão de PlayStation 1 que eu trouxe aqui pro canal, zerando no modo World Tour, que foi bem divertido. Mas a versão arcade do Alpha 3 também é incrível, tem muito personagem. Mesmo não tendo alguns dos personagens que tem na versão de console, ainda assim tem bastante personagem. Todos os clássicos quase. Acho que faltam alguns, tipo... Não lembro se... Acho que não tem o Fei Long ou T-Hawk. Um desses não tem na versão de arcade. Não vou lembrar imediatamente. E também não tem o Guile, ou Guile, como alguns chamam. Não tem ele de arcade, mas na versão de console tem todos os personagens. E na versão de PSP tem até alguns a mais que não era nem pra ter. Mas conteúdo a mais é sempre bem-vindo. Enfim, de qualquer forma, o Alpha 3 é divertido, tem muito conteúdo, tem muitas possibilidades, falando da gameplay, da luta em si. Cada personagem tem, se não me engano, acho que todos têm 3 super combos. Se não tem 3, tem no mínimo 2. E fora ter vários super combos e poder fazer os especiais, né, os super combos, gastando 1, 2 ou 3 barras. Tem também 3 barras diferentes que você pode escolher, sendo uma delas mais voltada pro Street Fighter 2, a barra vermelha. A verde é mais tipo, eu diria que é a original, né, do Alpha. E tem a barrinha azul, que é de Custom Combo, onde você literalmente faz o que quiser, o combo que quiser. Pode ser usado também para pressão ou para outras estratégias, enfim. Tem muitas possibilidades e muito potencial, tanto para que até quebra um pouco o jogo. Por isso que tem algumas pessoas que não gostam tanto do Alpha 3, justamente por ele ser meio quebrado por causa da barra azul. Que eu sinto que eles não testaram, mas eles deixaram ela mais aberta para o pessoal se divertir e aproveitar as possibilidades. O Alpha 3 é um jogo que compensa bem a criatividade do jogador e tem muitas possibilidades. E trouxe coisas que são usadas até hoje na franquia e algumas que foram descartadas. Por exemplo, o Alpha Counter é uma mecânica que meio que foi aproveitada por Street Fighter V. E também as porradas pegando em counter, dando dano a mais. E dando mais, como eu posso dizer, stunando mais o oponente quando pega uma porrada em counter, dando mais hit stun. Isso também é usado nos Crush Counters do Street Fighter V. E eu imagino que eles tenham tirado do Alpha. Ou seja, a série foi bem importante, apesar de muitas vezes não ser lembrada. Mas enfim, vai ficar aqui no lendário o Alpha 3. Agora seguindo para o Street Fighter 3 propriamente dito. O Street Fighter 3 original, o New Generation, eu vou botar em Chorume não, porque eu não acho que ele é ruim a esse ponto, mas eu vou botar em bacaninha aqui. Porque por mais que o jogo seja bonito, seja legalzinho de jogar, ele não estava pronto. É claramente um jogo que eles lançaram antes de chegar no ponto que eles queriam que chegasse. Eu inclusive acho que adicionaram meio que por pressão, né, o Ryu e o Ken nesse jogo. Eu acho que eles queriam ter feito literalmente uma nova geração de personagens. E esse é, digamos, um dos pontos fracos que fez o Street Fighter 3 ser bem criticado na época. A falta dos personagens clássicos que estavam no Alpha e no 2.
Muita gente não curtiu muitos personagens novos. Principalmente no 3 original, né? Que só tinha 10 personagens quando lançou. Fez uma falta do caramba, os personagens clássicos. Mas fora isso, a gameplay é muito boa, o jogo é bem sólido. Não é o potencial... Não alcançou todo o potencial da série, né? Mas foi um jogo ok, digamos assim, o 3 original. Nada muito errado com ele. Fora algumas coisinhas que acho que no 2 também tem de... Algumas coisinhas quebradas, não balanceadas, que foram corrigindo depois. E falando no Street Fighter 3 Second Impact, que é o segundo, né, do 3, eu vou pôr ele em... muito bom? Acho que, pra mim, pessoalmente, ele é muito bom. Tem gente que gosta bastante, bem mais do que eu, mas eu não tenho não tenho muito apego com o Second Impact. Eu joguei ele só uma vez ou outra pra testar. E pelo que eu vejo, ele não é muito jogado não, só mais a título de curiosidade, que o pessoal joga ele pra ver qual é que era antes do Third Strike. Aí o pessoal vai lá, joga e vê qual é que era e nunca mais pega. Geralmente quem joga ele é mais quem é dedicado especificamente a essa versão, ou pra competir, ou quem gosta mais de jogar ela. Mas de qualquer forma ele melhorou, né? Trouxe personagens a mais comparado com o 3 original. E... acho que é isso, acho que já tinha, eu não tenho certeza se já tinha ou não golpes EX no primeiro 3, mas eu acho que eles adicionaram nesse, se não me engano. Uma coisa interessante é que o Xian, ele era bem mais forte nessa versão e eles acabaram nerfando ele no Third Strike. Mas vamos logo acabar logo com esse aqui. Obviamente o Street Fighter 3 Third Strike vai aqui pro lendário. Possivelmente um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. O único ponto fraco é que eu vivo repetindo, né? A falta que fizeram os personagens clássicos. Mas se você considerar o que o jogo tem, ao invés de ficar pensando que o jogo não tem, é possivelmente um jogo de luta perfeito. Não é pra todos os gostos, né? Todo mundo que gosta do ritmo do jogo. Ele é um jogo de luta bem... que quase não tem combo, fora alguns personagens específicos. Ele não é tão focado em combo, é mais focado em... você ativamente tomar decisões durante a luta, reagir às coisas e meio que ter um plano e sair reagindo ao que o oponente está fazendo também. É bem interessante. Ele fora o 2, é o Street Fighter mais Street Fighter, digamos assim, que existe. Que você ativamente tem que ir reagindo, tentando acertar o oponente sem ser acertado. Tem uma trocação, é muito legal esse aspecto dele. Fora que a animação de todos os jogos dos Street Fighter 3 é impecável. O Street Fighter 3 Second Impact, o 2 do 3, isso já tá ficando confuso. Ele tem umas fases legais, ele sofre com o mesmo problema do que eu acho do Alpha 2 pro 3, que ele tem algumas fases mais legais do que o Third Strike. Mas fora isso, e fora a falta, digamos assim, dos personagens, é quase o jogo perfeito, o Third Strike. É claro que tem algumas roubalheiras, né? Nenhum jogo é perfeitamente balanceado. Tem alguns personagens que obviamente são melhores do que outros. Tipo, o 12 é horrível, enquanto eu acho um Lee e Yun são maravilhosos. Mas, enfim, não deixa de ser um jogo lendário, como o próprio nome da categoria diz. Agora complica um pouco, porque essas versões aqui eu sei que não tem tanta diferença de uma para outra. Eu sei que não era necessário categorizar igual categorizaram aqui nessa tier list, porque as versões são meio que patches de correção e de rebalanceamento, não são jogos novos inteiramente. Então não vejo muito sentido de categorizar assim, né? Mas já que está aqui, eu vou de qualquer forma. Começando aqui com o Street Fighter 4 original. Eu sou meio enviesado por Street Fighter 4, porque ele foi o que eu mais joguei. E é definitivamente o meu favorito até hoje. Mas vou tentar ser justo aqui e botar o 4 original em... bacaninha. Acho que isso aí é um pouco injusto, né? Porque ele literalmente reviveu os jogos de luta. Então acho que eu vou botar ele em muito bom. Tem muita gente que não gosta do estilo visual do 4, não só por ser 3D, mas pela direção de arte e o design de alguns personagens. Eu sei que tem bastante gente que não gosta, que acha meio esquisito o estilo do 4, mas eu não sou um desses, eu gosto bastante do estilo. Então, alguma coisa ou outra que me incomoda de vez em quando no visual, mas eu acho muito bom o visual dele até hoje.
Eu gosto porque os personagens são bem emotivos, eles reagem aos golpes, você pode ver bem nas expressões faciais deles. Também acho as animações dos golpes muito boas. Não vejo nada de errado nesse sentido. A gameplay eu gosto bastante, é um Street Fighter 2 modernizado com algumas mecânicas originais. Ele trouxe o instinto clássico da franquia de volta e apresentou o Street Fighter novamente para uma nova geração de jogadores. Quem é veterano mesmo, que ama o 2 e só joga 2, eu já vi alguns que nem se atrevem a pôr a mão nesse jogo, por não gostarem, torcem o nariz mesmo, mas eu já acho ele bastante excelente, não tenho nem que reclamar muito dele. A única reclamação que eu teria é o online, que é injogável, literalmente, mas é compreensível, né, que naquela época os jogos de lutas todos eram assim, com online injogável, então não é nem tanto culpa do Street Fighter, é mais da tecnologia da época. Ok, agora o Super... Tem gente que até eu já acho ele a melhor versão do 4, mas eu não sou competitivo, não sou jogador profissional, então não vou muito entrar nesse aspecto aqui de balanceamento. Que tem gente que diz que o Ultra quebrou mais o jogo do que antes. Assim, pelo que eu sei, o Ultra corrigiu alguns personagens que eram meio que injogáveis mesmo, que as coisas não pegavam direito, tipo, melhoraram o DJ e o Vega, mas... Também o Ultra trouxe alguns personagens bem polêmicos, tipo a Helena, que dominou os últimos anos competitivos do jogo, a Helena. E na versão arcade, que não tá aqui na lista, foi o Yun e o Evil Ryu, que eram excelentes. Mas não tem muito o que falar dessa, já que pra mim eu não considero ele jogos diferentes os Street Fighter 4. Eu vou simplesmente botar o Street Fighter 4 original em muito bom, o Super Street Fighter 4 em ótimo e o Ultra em lendário, pelo conteúdo, pelo tanto de personagens, pelo tanto de cores, roupas. Enfim, é um jogo com muito a ser explorado em termos de mecânica de jogo. Tem gente que acha meio... não acha uma mecânica tão boa, o Focus Attack e o Cancel, mas nunca me incomoda muito não. A única parte dessa mecânica que me incomoda é que é um pouco difícil de ser feito em alguns momentos, o Focus Attack e Cancel. Eu sinto que eles estão fazendo uma versão melhor do Focus Attack e Cancel no Street Fighter 6 com as novas mecânicas de drive. Eu sinto que será uma versão melhorada dessa mecânica, mas no Street Fighter 4 ela é legal, só é meio difícil de executar em alguns pontos. Mas acho que é isso que tínhamos pra dizer do Street Fighter 4. Agora indo aqui pro polêmico Street Fighter 5. Acho que nem tem muito o que dizer, né? Que a versão original do Street Fighter 5 vai aqui pro Chorume. Acho que tudo que já tinha pra ser dito desse jogo já foi dito por todo mundo. Que o jogo foi lançado inacabado, sem nada, feito nas coxas, com os gráficos, digamos assim, bem bugados, onde parte dos personagens atravessam, cabelo, enfim. Cabelos, roupas atravessando, bugando no meio da luta. No aspecto visual, o Street Fighter V ele é bem 50-50. Algumas coisas eles acertaram muito bem, outras não. Alguns personagens ficaram ótimos no gráfico do 5, enquanto outros sofreram bastante, digamos assim. Mas para os gráficos, a jogabilidade nunca tive tanto problema. Mas um aspecto que eu não gosto tanto da jogabilidade do 5 é que eles fecharam. Não é tão aberto a jogabilidade. Eles fecharam bastante as possibilidades dos personagens e eles querem que você jogue o personagem de uma maneira bem específica. Principalmente na versão original do Street Fighter V, que havia bem pouco espaço para combos diferentes ou para jogadas diferentes. Eles foram corrigindo ao longo do tempo isso e dando mais variedade para os personagens, abrindo mais possibilidades. Mas no 5 original, minha nossa, era triste, viu? Você falar que com os vários outros problemas, né, que o jogo teve, tipo um modo história bem questionável, digamos assim. Em relação à economia do jogo, né, que eles tinham um sistema de moedinhas lá para destravar os personagens e roupas sem gastar dinheiro de verdade. Esse sistema foi pro ralo na metade do jogo, eles nerfaram o ganho de moedas, essas coisas. Então quem contava com esse sistema para destravar as coisas sofreu. E quem conseguiu destravar as coisas cedo, pegou o jogo cedo, se deu bem melhor do que quem comprou o jogo mais tarde. Mas se bem que quem comprou o jogo mais tarde já pegou uma versão com todos os personagens e de qualquer forma não sofreu tanto. Mas foi bem
Foi bem duvidoso isso que eles fizeram de mudar o sistema da economia do jogo. E fora isso, o online é melhor do que o 4, mas comparado com outros jogos da época, ainda deixa a desejar em alguns pontos. Quando funciona, funciona bem, né? Mas quando atrasa, minha nossa, é triste, viu? Mas ainda acho mais jogável do que um online do 4. A direção de arte, como eu falei, alguns personagens ficaram muito bons, outros nem tanto. Em termos de conteúdo do Street Fighter V, estranhamente, apesar de muita gente reclamar dele, eu diria que ele tem mais conteúdo do que o 4. Mas o 4 ele compensa com a jogabilidade melhor e ele é mais querido pelo público, acho que de forma geral. Mas se você parar pra pensar, o 4 não tem muito o que fazer, fora fazer os trials de combos. Acho que o 4 não tem nenhum modo survival direito, nem nada do tipo. Já o 5 tem batalha extra, survival. Tem umas coisinhas a mais que dá. Modo história individual dos personagens, que é bem... bem chacheleito, digamos assim. Que é 2 lutinhas contra a máquina que não reage. E quando você zera, recebe uma arte apressada, né? Que o artista lá, acho que é o Bengos, ele não teve tempo de fazer as artes direito e é visível a qualidade das artes. Espero que eles melhorem isso no 6. Mas continuando aqui, a lista eu já falei bastante. Como eu disse, né? O jogo foi melhorando com o tempo, então eu vou deixar o Arcade Edition, acho que é bacaninha pra lotar menos. A categoria é muito bom, vou deixar o Arcade Edition em bacaninha. Tudo que eu falei do 5 original se aplica, só que ele é melhor. Tem mais personagens e os personagens têm mais golpes, tem mais modos. Que é com a mecânica nova, né? Que é o V-Trigger e você pode escolher o V-Trigger, pode escolher o V-Skill, o sistema V, né? O tão falado sistema V, né? Do Street Fighter V. Mas de qualquer forma, eu acho que pra terminarmos aqui, eu esqueci de falar um pouco desse sistema, né? Que é um sistema bem esquisito, né? Onde eles meio que nerfam o personagem e separam alguns golpes deles e deixam os golpes que eles arrancaram dos personagens pra quando você chega no final do live ativar o sistema e poder usar o personagem inteiro. Que é bem esquisito. Já no Street Fighter 6, pelo que eu vi até agora, eles vão fazer justamente o contrário. Você já começa com tudo. Você começa com o personagem inteiro e faz o que quiser, joga como quiser. Se você quiser ir mais ofensivo, gastando tudo, ou ir com mais cuidado, eles realmente dão liberdade pro jogador fazer o que quiser com as barras e as mecânicas. Mas para terminarmos aqui logo, eu vou deixar a versão final do Street Fighter V, que é a Champion Edition, eu vou deixar, acho que em ótimo, viu? Acho que é... Por mais que eu goste, eu falo mal pra caramba desse jogo, mas eu gosto bastante dele no final das contas. Foi um relacionamento complicado com o Street Fighter V, mas eu acho que vou deixar ele aqui em ótimo. Pelo tanto de problemas e erros e pela, digamos assim, o histórico do jogo, eu não acho que ele merece entrar em lendário. Se ele tivesse lançado inicialmente com da qualidade que é a Champion Edition atualmente, eu até poderia pôr, mas não posso esquecer tanto de coisa que esse jogo fez de errado. Tipo, quando o jogo lançou ele tinha lag. Não lag online, ele tinha atraso nos comandos, que já veio com o jogo em si, que tiveram que corrigir depois. Depois teve um problema na versão de PC, onde o jogo vinha com meio que com malware, depois de uma atualização que acabava com o computador do pessoal. Teve tanta coisa errada com esse Street Fighter que eu podia fazer um vídeo só falando dos problemas que ele teve, mas... De qualquer forma, eu vou deixar ele no ótimo. E o ótimo não é um lugar ruim, não pense que eu odeio o jogo nem nada do tipo. Mas eu acho que ele não chega ao status de lendário dos outros que eu botei ali. Mas de qualquer forma, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Peço que não levem a sério demais esses vídeos que eu faço falando sobre as coisas. É simplesmente para descontrair e ter um diálogo. Então, como eu acho que nem preciso dizer isso, né? Mas obviamente se trata da minha opinião. E eu não sou nenhum jogador muito sério nem competitivo. Sou um jogador casual e tô dando minha opinião como alguém que joga a franquia há anos e anos. Mas peço que vocês comentem aí o que acharam e também comente quais são os seus jogos favoritos da franquia, o que acharam das classificações aqui, o que vocês mudariam. E falei também um pouco da história de vocês com o Street Fighter ou com outros jogos de luta. O que vocês quiserem comentar sobre o assunto será muito bem-vindo.
Então agradeço por assistirem e foi esse o vídeo, pessoal. Curtam aí, não se esqueçam de se inscreverem no canal para vídeos semelhantes. Visitem os links na descrição, que me ajuda bastante. Comentem o que acharam e até a próxima, pessoal. Fui!